Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Os sinos já estão anunciando a chegada da grande celebração do nascimento de Jesus. Todos os anos se repete. As cidades se enfeitam, os corações se eternizam, as pessoas mudam o seu emocional a partir da proximidade desta data. Celebração do Natal, comemoração do nascimento de Jesus. Mas quem foi Jesus? Quem é Jesus? Qual é a visão espírita a respeito de Jesus? Jesus, Natal, são os temas desta edição do Despertar Espírita. Jorge Brandão, Márcia de Fo, Diógenes Chaves, mais uma vez, nós quatro reunidos aqui, nesse estúdio, mas na companhia de um público que aumenta cada vez mais. E nós ficamos cada vez mais felizes com esse retorno e com esta grande manifestação também dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, dos seguidores do programa Despertar Espírita. Jorge Brandão, quem é Jesus na visão espírita? Agradeço mais uma vez a todos aqueles que estão conosco, nos acompanhando, nos prestigiando e ajudando, inclusive, a divulgar o programa Despertar Espírita. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre espiritualidade, sobre Jesus, né, que é algo assim que nos comove, que nos emociona, né, e falar sobre o Natal. A gente sabe, né, que a data 25 de dezembro não é uma data de consenso. Se sabe que não se sabe exatamente quando nasceu Jesus, né? Mas há um consenso para a celebração do nascimento, do Natal, com N maiúsculo, né? Que significa realmente a vinda do Salvador, a vinda do nosso Mestre, e é por ele que nós estamos aqui. Então, falar de Jesus, né, é algo bem difícil até de tentar explicar em palavras o que significa Jesus para cada um de nós. Mas hoje nós vamos tentar, junto com todos que estão conosco, nos aproximar um pouquinho mais do Mestre, dar um sentido maior para o Natal. Muito bem. Márcia de Fo, e aí? Tua visão sobre Jesus, sobre Natal, como é que estas celebrações e comemorações se unem, se tocam e deixam as suas mensagens? Certa vez eu recebi a determinada pergunta que justamente tratava dessa questão. Aí chegou alguém e perguntou assim: mas vocês espíritas comemoram o Natal porque vocês acreditam na reencarnação, que a vida continua, e Natal é Jesus, tem todo aquele envolvimento. Se a matéria ela não termina, como é que vocês interpretam isso? Se não tem o mesmo significado que para a maioria das crenças, né? E essa pergunta realmente me fez refletir, e é um questionamento que se faz, porque compreendemos o espírito imortal, né? Então, limitar uma data específica e aquele momento, trabalhando Jesus de maneira isolada em determinado período, fica um pouco destoado daquela fé que professamos, daquela convicção que temos a respeito dessa amplitude da continuidade da vida, né? Mas, de certa maneira, Jesus mesmo trabalhou isso conosco, de modo a nos despertar a visão, nos ampliar a visão com relação a essa eternidade, impactando aquele momento da estada dele aqui, para que nós pudéssemos ter uma compreensão adequada daquele instante, né? E nós espíritas, quando a gente fala de Jesus, precisamos tentar aproximar um pouquinho do que significa a grandeza desse ser. Quem era Jesus que estava ali, né? Um ser de magnitude maior, que conseguiu operar sobre a matéria, que transformou água em vinho, que multiplicou pães, que curou leprosos, que fez cegos enxergar, que posicionou o olhar do injusto numa amplitude diferente daquela que ele estava habituado naquele instante. A grandeza daquele ser impactou. Então a gente fica se perguntando, que ser era esse, não é? E aí a gente vai lá na obra basilar do Espiritismo, quando ele vem tratar justamente dessa
escala espírita, dos níveis evolutivos de cada alma. E aí nós vemos Jesus lá no topo da cadeia. Aí nós vemos um cara lá, de certa maneira, que se fez homem, mas está muito distante dessa limitação humana nossa. E aí começamos a compreender realmente o significado daquele momento dele aqui, ao ponto de muitas vezes a gente se questionar, gente, a maioria de nós, boa parte, teve contato com ele naquele instante. Quando lemos a história de Públio Lentulus, Paulo Estevão, almas que estavam paralelo ao momento de Jesus ali, a gente vê a história acontecendo, Jesus ao lado, as perseguições, e para eles era uma vida corriqueira, uma coisa trivial. Muitos que estavam lá não perceberam Jesus, não tiveram contato com aquele ser. Ao longo da caminhada evolutiva de cada alma é que aquele retorno se faz. E a gente percebe essa figura ímpar aí possibilitando o retorno para todo mundo em todos os momentos em que elas conseguem despertar. Ou seja, ele se mantém presente em sua grandeza. Ele não se perdeu no tempo. O Jorge Bandot, esses tempos, comentou algo nesse sentido, assim, que os grandes mausoléus da humanidade foram destruídos por completo, né? E Jesus está ali, aquela figura inabalável para todos nós. Diógenes, Jesus foi muito procurado, principalmente depois que as pessoas viram nele cura para os seus males, para as suas doenças, e por conta disso foi até idolatrado. Mas também foi repudiado, foi condenado, foi crucificado, e aí se diz que a humanidade não entendeu bem a mensagem de Jesus naquela época. E hoje nós entendemos bem a mensagem de Jesus? Bom, é que para uns Jesus já nasceu, para outros ainda não. E isso é compreensível. Eu queria começar a minha fala explicando o sentido da palavra Natal. O que significa Natal, né? Natal significa nascimento. Quando a gente pergunta, qual é a tua cidade de Natal? Ah, é Santa Maria. Por quê? Porque eu nasci em Santa Maria. Papai Noel. Noel. O que significa Noel? Significa também nascimento. Só que o Noel é uma palavra do francês bem antigo, bem primitivo. Então, Papai Noel significa papai do nascimento, ou pai do nascimento. Mas do nascimento de quem? De Jesus de Nazaré. Então, quando a gente fala assim, Feliz Natal, para alguém, a gente está dizendo, Feliz nascimento de Jesus em você. Então, o Natal, o dia 25, como o Jorge falou, que é um consenso que teve, né, para a gente homenagear, a gente homenageia o nascimento de Jesus, mas não o nascimento físico de Jesus. A gente comemora o nascimento dessa nova proposta, né? O surgimento deste sol que ilumina todos nós, porque começou lá, né, em Roma, juntando lá, até foi a história que conta, né, por que surgiu o dia 25, né? Porque era um período que se comemorava lá o solstício de inverno e se fazia uma homenagem ao Deus do Sol, que era o nascimento do Sol, né? Então, naquela época, o imperador, que achou, né, importante juntar nesse período, né, para poder se comemorar o Natal, o nascimento de Jesus nessa época. Era uma festa pagã. Era uma festa pagã, e foi até para poder dar uma amenizada, né, no significado da festa. Então, eu sempre entendo, assim, que e para a doutrina espírita, né, que o Natal representa realmente o nascimento de Cristo, né? Mas o nascimento em nós. Então, para alguns, Jesus já nasceu. Para outros, infelizmente, ainda não. Então, se a gente perguntasse para Maria de Madalena quando que Jesus nasceu para ela, foi quando ele interveio naquele momento em que estavam querendo apedrejá-la. Se perguntasse lá para Simão Pedro, né? Foi quando ele se deu por conta que ele tinha negado Jesus 3 vezes e ele se arrependeu. Né? Se perguntasse para Paulo de Tarso quando que Jesus nasceu para ele, foi quando ele se apresentou para Paulo, né, naquela ida para Damasco, que ele chegou a cegar. Então, é isso. Quando alguém, por exemplo, supera um vício, né, desenvolve dignidade na sua vida, desenvolve espiritualidade, perdoa, consegue perdoar alguém, Jesus está nascendo dentro dele. Então, o Natal é todos os dias. Né? Então, o Feliz Natal não é só dia 25 de dezembro. É em todo momento que alguém consegue, né, compreender Jesus, introjetar Jesus
você vai dizer para ele, Feliz Natal para ti, feliz nascimento de Jesus em ti. Nessa tua fala dá para entender bem por que Natal é todo dia. Claro. Sem o dúvida. exemplo também de Maria Magdala, né? Quando ela conversou com Jesus no poço e que ela decidiu deixar a prostituição e mudar totalmente de vida, nesse dia Jesus nasceu para ela. Né? Verdade. Então realmente, né? Uma pergunta que se faz: quando que Jesus nasceu para nós? Pois é, a idade de Jesus. E quando Jesus renasce em nós? Né? Eu acredito também que Jesus renasce em nós a cada ato que nós fizemos de perdão, né? A cada ajuda humanitária que nós fizemos, né? A cada compreensão que temos com o próximo, a cada escuta amorosa, a cada escuta com respeito que temos com o outro, a cada sorriso, a cada estender de mão, Jesus renasce. Né? Então, esse Jesus que a gente precisa tirar lá da parede, né, que ele está pregado na cruz, e trazer para o nosso lado como um amigo, como um companheiro, para o dia a dia. Porque quanto mais próximo de nós o Mestre estiver, mais nós vamos nos iluminando e mais nós vamos ganhando força e poder para seguir em frente. Então Jesus realmente é muito mais do que o Natal, mas o Natal nos proporciona essa oportunidade da gente relembrar tudo isso, da gente falar disso. Porque nós somos ainda, às vezes, vamos assim, abarrotados de informações, de compromissos que nós criamos, de necessidades que nós criamos, e nós esquecemos, muitas vezes, da bondade, da humildade do Mestre, né? De tudo que ele nos ensinou. Mais do que ensinou, ele nos exemplificou, nos apontou o caminho. E eu vejo Jesus como um Salvador quando nós conseguimos seguir os seus passos. Pois é, né? E quando conseguimos entender que Jesus realmente é o nosso modelo e o nosso guia, tal qual Allan Kardec perguntou para a espiritualidade, né? Está ali na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né? Qual é o ser mais perfeito que cruzou, que pisou na face da Terra, que poderia servir como modelo e como guia? E a espiritualidade responde numa única palavra. Eu acho que é a resposta mais curta, com certeza, das 1019 perguntas, né, do Livro dos Espíritos. Jesus. Vede Jesus. Jesus. Né? Pronto, esta é a resposta da espiritualidade. Modelo e guia. E aí eu tenho refletido várias vezes sobre isso e cada vez mais me convenço de que tudo em Jesus é lição. Se a gente pegar qualquer instante da passagem de Jesus, de qualquer informação de Jesus, de qualquer registro de Jesus, tudo é lição, tudo é ensinamento, desde o processo de preparação do próprio Espírito Jesus para assumir a governabilidade do orbe. Quando foi designado para governar a Terra, 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, ali começa toda a presença, toda a preparação desse planeta sob a governabilidade de Jesus. Até que ele veio e se fez igual a nós, enquanto ocupantes, enquanto seres materiais e passageiros desse planeta. Então, tudo em Jesus é lição. E eu gosto muito, eu sou fascinado pelas parábolas de Jesus, porque é uma forma de comunicação, olha, usada naquela época, né, que com clareza tratava das questões mais profundas e que as pessoas não tinham condições de entender, como até hoje nós temos algumas dificuldades de entender. E o interessante das parábolas, né, que cada um absorve o que pode. Isto. E tem as palavras de Jesus ditas há mais de 2000 anos, eles não foram somente para aquela época. São parábolas, são palavras, são exemplos que são para o futuro e que muitas coisas ainda nós não compreendemos. E são as frases, se a gente parar para observar, algumas muito simples, mas com uma profundidade incrível, né? Bem-aventurados que choram. É simples, mas se tu vai para psicologia, por exemplo, aquilo tem uma profundidade incrível nessa frase dele, né? Bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque realmente a pessoa só procura, por exemplo, eu uso muito essa frase na clínica, as pessoas procuram atendimento porque elas estão sofrendo. Então ali elas já começam a perceber que o sofrimento não é ruim como elas estão pensando. Bem-aventurados os aflitos.
Ela está ali buscando autoconhecimento, buscando se melhorar, porque ela está em aflição. Porque mexeu com a sua consciência. Mexeu com a pessoa. Então, olha a profundidade. E hoje a ciência do comportamento, nossa, né? Tá muito claro ali. Tá muito claro. Né? E parece uma frase simples, mas não. Uma outra questão que eu quero propor também aqui para a nossa discussão é sobre a condição humana e espiritual de Jesus. Não é? Até que ponto Jesus conseguiu ser humano para nos deixar exemplos tantos quantos ele deixou? Acho que a atitude do mestre foi uma atitude de suprema humildade, né? Nós não conseguimos nem dimensionar o esforço que foi feito, não só por ele, mas por todo o plano espiritual, para que ele pudesse se humanizar, para que ele pudesse chegar nessa condição de ser humano, mas para nos dar um exemplo, e ele fez isso por amor, né? Ele fez isso por puro amor. Então, realmente a atitude de Jesus, para nós, é algo que ainda nós não compreendemos bem. Felizmente, né, eu me conto como um felizardo, né, de ter encontrado a doutrina espírita que clareou, né, clarificou as palavras de Jesus e nos deu, assim, muita compreensão. Então, além de nós estarmos felizes, né, porque quem tem a boa nova precisa estar feliz. Sempre Chico, né, que eu acho que é a maior antena psíquica que já passou nesse planeta aqui, as pessoas chegavam para o Chico e diziam assim: Chico, quais são as novidades? Né? Me conta uma novidade. E o Chico dizia assim: a novidade é o Evangelho. Porque muita gente ainda não compreendeu, muita gente não está lendo. É verdade, é verdade. Márcia, e essa dualidade da natureza de Jesus, como é que pode ser explicada? É uma pergunta interessante. Jesus mesmo dizia, né, quando perguntado por que ele estava aqui, já que ele se dizia o Filho de Deus e vinha, de certa maneira, trazer uma mensagem proposta aos homens, e ele mesmo disse, né, que ele veio ao mundo para dar o testemunho da verdade. Então, qual é a finalidade de Jesus aqui? Dar o testemunho da verdade. E como você coloca, Vicente, todo o instante dos passos dele aqui na Terra, cada palavra, cada vírgula, cada atitude na forma de expressão era uma mensagem para ficar, era um conteúdo ali pedagógico, né? Ele, em 33 anos de existência física ali, pelo que se tem em registro histórico, né, 3 anos apenas foi destinado à divulgação específica de maneira mais intensa do Evangelho. E em torno de 40 e poucas palavras, alguns trechos específicos lá, somando a 50 trechos, onde Jesus teria proferido alguma coisa mais diretamente que tenha ficado registrado para nós. Então ele não podia perder tempo. Cada momento realmente foi bastante importante. E quando ele diz que vem dar o testemunho da verdade, certamente ele não veio para falar mentira. Certamente ele veio para viver uma experiência que pudesse nos servir de referência e de exemplo. E ele não começaria essa história, com certeza, no nível de grandeza que já percebemos que ele tem, com uma mentira. Ou seja, quando ele diz: no mundo tereis aflições, ele não disse que ia ser fácil. Ele disse que haveriam dificuldades aqui. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Significa que ele se fez homem como nós, naquele momento, para experimentar na carne a experiência que o ser humano enfrentava e para mostrar através do exemplo essa possibilidade de grandeza e ressignificar. Independente da natureza, muito acima da nossa, que estava posta ali. Porém, naquele momento, foi uma escolha de Jesus passar por todas as consequências do que estava previsto acontecer. Jesus não sabia da cruz? Óbvio que sim. Agora depende de como a gente avalia. Como o Jorge diz, é a forma de perceber as coisas. A cruz tem 2 lados. Tem um lado da dor, da aflição, da dificuldade, que a maioria de nós enxerga apenas esse lado. Mas tem um outro lado dela, por trás, que representa realmente aquela grandeza e possibilidade de ascender, de ascensão para aqueles que estavam com olhos de ver naquele instante, né? Então essa natureza de Jesus, essa conexão com a matéria, não teria como dissociar a grandeza espiritual daquele homem, manipulando toda a questão fluídica quando necessário. Porém, se fazendo presente junto a nós na condição de homem, na humildade e grandeza que tem, para que pudéssemos entender realmente as lutas e as dificuldades da Terra a partir daquele exemplo vivo que se fez ali. E por que a humanidade tem até hoje dificuldades para entender a mensagem de Jesus?
Eu gostaria de deixar esta questão, vamos fazer um intervalo agora, voltaremos em seguida com o Despertar Espírita, a partir desta e de outras reflexões a respeito desse ser, o mais puro que já passou pela face da terra, chamado Jesus. Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência, educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia, agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, falando sobre o Natal, falando sobre a celebração do Natal, sobre a comemoração do nascimento de Jesus. Eu havia deixado uma pergunta no final do nosso primeiro bloco, da primeira parte do programa, que é a compreensão que se tem ou não se tem ainda hoje sobre a mensagem, sobre as lições de Jesus. Bom, a pergunta sobre o porquê, né, nós temos dificuldade ou desviamos essa questão de seguir realmente Jesus, né? Eu acredito que uma das causas é a falta de fé no futuro. Né? Essa fé raciocinada que nós falamos, quando nós compreendemos realmente o que nos espera, a libertação que nós teremos, né, exige um sacrifício, exige renúncia, exige disciplina. Mas o grande prêmio, né, é nosso, né? De nós termos realmente liberdade, de nós conseguirmos alcançar outros mundos, né? De nós conseguirmos nos libertar de tudo aquilo, de todas as amarras que nos prende aqui na Terra. A gente sabe que a Terra, no nível dos mundos, ainda é um mundo, por mais que seja muito lindo, ele ainda é atrasado. Então, nós estamos num processo, e Jesus não cansa de nos esperar. Ele sabe do nosso potencial, o potencial que dormita em nós, e sabe que nós realmente vamos chegar lá. Agora, o esforço precisa ser de cada um de nós. Tem uma historinha chinesa que conta
de um mestre e um discípulo, né? O discípulo chegou para o mestre e disse, ele tinha uma missão para cumprir e o mestre disse assim, você vai ter que ter muita disciplina para cumprir essa missão, né? E aí o discípulo, mas o que eu tenho que fazer? Aí o mestre falou para ele, né? Aí passou uns dias, ele retornou e disse, mestre, não consegui. Tentei, juro para o senhor que eu tentei, mas eu não consegui. Eu quero que o senhor me fale de novo para eu poder introjetar bem isso e ir lá tentar fazer de novo. Aí o mestre falou todo o processo de novo para ele. E ele foi lá, voltou uns dias depois e disse, mestre, tá difícil, mestre. Que era em relação à mudança de um comportamento em relação a uma pessoa que ele conhecia. E daí, voltou umas 2, 3 vezes, e depois um dia ele chegou, mestre, por que essa missão é tão difícil, mestre, de eu cumprir? Por que é tão difícil lidar com a gente, lidar com os nossos sentimentos? Por que eu não consigo, mestre? E o mestre olhou para ele e disse assim, porque talvez não tenha doído o suficiente ainda. Porque, né, infelizmente, às vezes, a gente só consegue se abrir para a vida, enxergar a realidade através de uma dor, né? Tem uns que não precisam tanto, tem outros que nem precisam, mas tem outros que, infelizmente, vão ter que aprender pela dor, pela aflição, né? Então, quando que Jesus entra na nossa vida? Ele está sempre pronto para entrar. Agora, quem decide isso é a gente. E nesse caso, o discípulo já estava treinando, né? Já tinha começado, pelo menos. Claro. Né? Já tinha dado o primeiro passo. O esforço dele, né? Exato. Vai chegar um momento em que... Na hora que não doeu o suficiente, diz, não, agora eu vou mudar. Sobre sofrimento, tem uma frase, né, que a professora Norminha deixou, né, quando esteve aqui conosco, entre muitas, né, manifestações e lições marcantes, né, que a dor é tão educativa, o sofrimento é tão educativo que não é individual, é coletivo. O sofrimento é tão educativo que não é individual, é coletivo. Tá? Então, quando a gente passa pelas nossas provações, tá, e busca compreensão, a gente se dá conta de que faz parte de uma missão. E não é para uma única pessoa, não é individual, realmente é coletiva. Nós fazemos parte desse processo de conexão, que agora está aqui nos aproximando e que está nos aproximando dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, né, dos nossos seguidores. Estamos todos juntos, aprendendo juntos e tentando, né, nos passos de Jesus, eu nem ousaria dizer seguir os passos de Jesus, né, mas aceitar, né, seguir os passos de Jesus, quando for possível. Faz muito sentido isso que tu falou agora, Vicente. Foi muito bom trazer isso. Eu não tinha parado para pensar. Quando a pessoa está bem, ela tende a ser mais individualista. Pensar só nela, eu estou bem. É eu. Agora, quando a gente está mal, a gente já começa a olhar para os lados para ver quem pode nos ajudar, nos dar um conselho, e a gente já começa a convidar pessoas a compartilhar aquilo. Né? A gente se torna mais humilde. Mais humilde, mais colaborativo, mais receptivo. Márcia, e esse momento que nós estamos vivendo, Natal também é troca de presentes, é comemoração, é abraços, é encontro de família, é a ceia do Natal, são celebrações, né, de todas as formas. Como é que o espírita comemora o Natal? Pois então, também, não poderíamos dizer assim, faz parte do contexto e do envolvimento, faz parte da alegria daquele instante, faz parte da troca de carinho, de gentileza, né? É um momento que não apenas na questão da troca de um mimo se estabelece, é um momento que acaba despertando em cada um de nós uma vontade de trabalhar de uma forma diferente com relação ao outro, no sentido de auxílio, inclusive. Quantas almas se desdobram nesse momento em preparar mimos, em preparar lanches, em sair pelas ruas, em distribuir, em participar de movimentos que levam
o Natal, a alegria, o momento do Natal, até lugares e regiões, às vezes, onde a dor se faz extrema, né? Então, quanta dificuldade que está posto ali em algumas situações, em alguns corações, em algumas vidas, que se dissipam temporariamente naquele momento em que recebe um agrado, recebe um abraço, recebe um carinho, a presença de outras pessoas em torno, né? Então, acaba essa troca fazendo um pouco parte desse momento. O que a gente não pode é perder o senso de lucidez quanto ao que é mais precioso e mais importante. Que tudo aquilo que é veiculado em termos de trocas materiais possa ter o componente permeado pela vibração maior e pela consciência espiritual de que Jesus faz parte daquele momento e não pode ficar de fora. Né? Uma criança lá no orfanato, por exemplo, que acredita no Papai Noel, seria até injusto eu dizer para ela que Papai Noel não existe. Para ela, às vezes, é uma vez no ano apenas aquela chegada, porque chegou pessoas diferentes que trouxeram um mimo, que trouxeram um agrado, e a figura do Papai Noel. Não é mais caridoso da minha parte deixar aquela alegoria se construir na mente infantil e com o tempo, com o crescer, com o passar dos anos, ela mesma descubra por si só essa realidade que faz parte, que o Papai Noel não é o mais importante, que não é a figura marcante, mas sem nunca a gente deixar de trazer para ela também a perspectiva da figura de Jesus, não é? Então, Jorge. A maioria dos autores médios que psicografam livros, né, recebem mensagens que nesta época do ano, a época do Natal, é uma época diferenciada, onde a espiritualidade consegue se aproximar mais dos seres humanos. Porque apesar dessa questão dos presentes, né, muitas vezes muitos corações são tocados. Até às vezes no encontro de família a gente pensa assim, mas quem sabe eu vou fazer as pazes com aquele parente difícil, né? Quem sabe eu vou me aproximar dele, quem sabe eu vou ser mais tolerante, né? Então há esse sentimento fraterno, né? Há esse sentimento que realmente é bem ao contrário, por exemplo, do carnaval. A espiritualidade fala que na época do carnaval realmente é bem difícil de tocar os corações, né? Então o Natal é realmente um momento de elevação. Chico fala que Jesus se aproxima da Terra mais nesse momento em termos de vibração. Sim. Que ele consegue se aproximar mais, chegar mais presente junto à Terra. Tocar mais corações, né? E a Ivone do Amaral Pereira, né, nas suas obras, ela cita que os espíritos da Legião de Maria de Nazaré, que é importante, né? A Maria de Nazaré tem uma legião de espíritas que cuida dos suicidas e que cuida também do estímulo ao não suicídio. E nesse período as legiões descem e conseguem se aproximar mais daquelas pessoas que estão sentindo, né, um desencanto com a vida, né? E existe também a melancolia natalina, né? Eu ia tocar nisso. Existe a melancolia natalina porque não é por acaso, e isso Emmanuel nos fala, não é por acaso que o Natal está próximo ao Ano Novo. Porque primeiro nós precisamos nos reconciliar com Jesus. Primeiro nós precisamos fazer uma análise do nosso interior. E depois nós entrarmos num novo ano, né, quando tudo é novidade. E tem uma amiga minha que é palestrante, que teve o privilégio e o mérito de nascer numa família espírita. Não é o meu caso, mas isso é mérito, a gente sabe disso, que ela tomou uma atitude na família que eu achei bem interessante. Ela faz o seguinte: no Natal não existe troca de presentes. No Natal existe a ceia, confraternização, existe uma prece, porque às vezes nós espíritas, fazer uma prece pode ser fanatismo. Como é que os católicos vão na missa do galo infalivelmente, né? Por que nós não podemos fazer uma prece nos nossos lares, né? Então ela usa o Natal e os presentes são levados para o Ano Novo. Na virada do ano, então, aí tudo novo, entra presentes e tal. Eu achei interessante isso, sabe? Eu achei interessante isso, porque realmente nós poderíamos fazer essa distinção. É claro que nós estamos todos com as tradições, né? Estamos imersos nessas tradições, mas eu acho que procurar a cada Natal ser um pouquinho melhor, fazer algo diferente. E eu percebo assim, comigo também, acho que com muitos, né, que a cada Natal a gente faz novas reflexões, né? O Natal de hoje, talvez eu nunca tenha pensado tão profundamente em Jesus, porque a gente tem um tema para trabalhar e já comecei a pensar, refletir, poxa vida, como
como é bom a gente se aproximar do Mestre. Sem dúvida. Diógenes, o Brandão falou, o Jorge falou sobre essa questão da melancolia natalina, né? Esse sentimento de tristeza que toma conta de muitas pessoas. Eu ouvo com muita frequência dizer, o Natal para mim é uma data triste, eu não gosto do Natal, ela me traz muita tristeza. Por que ocorre isso? Bom, primeiro, a gente precisa respeitar isso nas pessoas, né? Se as pessoas estão verbalizando isso, se elas dizem que elas não se sentem bem, elas têm um motivo para isso. E muitas vezes pode estar lá na infância, né? O período de Natal era reunião de pessoas, briga, bebida à vontade, conflito familiar, porque daí vinha o tio, se juntava com a prima e daí não se acertavam, tentavam se acertar, mas não conseguiam. Então, assim, para essa criança, talvez, para esse adulto hoje, talvez o Natal tenha trazido um significado muito ruim, muito negativo. E, claro, nem todos buscam, né, ou se interessam para saber o real significado do Natal. Eu complementaria também, acontece muitas vezes no Natal que tu começa a lembrar que o teu pai não está mais presente, tua mãe não está mais presente, aquele tio que tu ama não está presente. Então, essas referências do passado, de não ter aquelas pessoas presencialmente no Natal também, né? Gera angústia, gera tristeza, a saudade, vem a saudade. Mas é sempre importante entender que essas pessoas precisam ser respeitadas, não querer forçar. A gente está comemorando, está festejando e forçar essas pessoas a festejarem junto. Não, eu sempre digo, fiquem dispostos para essas pessoas. Se elas quiserem chorar, se elas quiserem ficarem mais isoladas, oferece a tua presença, fica junto, mas não critica, não julga, porque cada um tem o seu significado. Perdeu um ente querido e depois ele é relembrado no Natal. Olha para a mesa, não está ali. Né? Sempre teve e agora não está. Isso dói, né? Então, que as pessoas, que seja nesse momento, que esse ente querido, nesse momento, ele seja preenchido com auxílio, com amparo, com acolhimento dos familiares ali, né? Em relação a essa pessoa. Então, a gente tem que compreender muito isso. Fazendo só uma extensão aqui, que eu estava ouvindo a Márcia, né? Da questão dos presentes e tal, e da figura de Jesus no Natal, né? É um momento muito propício para introjetar Jesus na vida das crianças. Para os pais começarem a falar mais de Jesus no Natal. Porque eu acredito que se tu chegar para uma criança e dizer hoje, o que é o Natal para ti? É o aniversário do Papai Noel. É verdade. A maioria não sabe. O Papai Noel é o herói temático da festa de Jesus. Sabe quando tem lá o Super-Homem, Batman, Patrulha Canina? Adotaram o Papai Noel como herói temático da festa de Jesus e até hoje, né, e ao longo do tempo, parece que o herói temático é o que está de aniversário, né? Então é importante, por exemplo, na noite de Natal, falar sobre Jesus, uma imagem de Papai Noel, bota a imagem de Jesus. Claro. E começar a introjetar isso nas crianças. É uma forma das crianças começarem a se espiritualizar desde cedo, para elas entenderem o que é o Natal, né? E explicar o que é o Natal também, né? Exato, verdade. E uma sugestão de temas, inclusive, para o Evangelho no Lar. Quem tem o hábito de fazer o Evangelho no Lar, puxa mais Jesus para esse Evangelho. As parábolas, vamos trabalhar as parábolas de Jesus no mês de dezembro, né, no Evangelho. Lá em casa a gente começa em novembro já, né? Então, e a gente também não tem a cultura da troca de presente. As crianças nem sabem o que é isso. Nem sabem o que é isso, ainda que não tenha nascido em lar espírita, porque a gente vai reproduzindo aquilo que a gente acha que é bom, né? E é muito bom. Mas também vira o ano e eles já sabem, tá? Presente é lá no Ano Novo, não tem nada a ver com o Natal. Mas Ano Novo tem presente, né? Então, já tem aquela troca, daí... faz isso também. E a família também, minha família toda, e é muito grande, não dão mais. Chegar lá em casa, pode botar num saco lá, escondido, preto, não vai dar. Natal não entra aqui presente. Né? A figura de Jesus realmente. E é uma forma da gente lidar com isso. Cada um tem seus meios, mas que Jesus tem que fazer presente ali como exponencial, tem que fazer, de algum jeito. Pois é sobre essa melancolia, sobre essa nostalgia. Eu não vou dar um conselho, mas um testemunho pessoal. Tá? Porque quem teve provações, como eu tive, tá? Minha filha desencarnou fazem 8 anos, com 35 anos. Tá? E como é que é superar esta ausência? Primeiro Natal de 2016, Natal de 2015. Natal de 2015 foi brutal. Era um rio de lágrimas. Tá?
Natal de 2016 a gente já começou a ter mais informações, começou a ter mais compreensão, e não foi o tempo que suavizou esta tristeza, foi a compreensão, e aquilo que o Jorge falou há pouco, para mim tem sido um divisor de águas, a convicção, a certeza da vida futura, a certeza de que nós estamos de passagem, a certeza daquilo que Kardec nos ensinou, o que nós não vemos é mais importante do que aquilo que nós vemos. O que nós enxergamos é produto da nossa visão física. O que nós sentimos é produto da nossa essência espiritual. Então eu sinto, né, a minha filha presente comigo, no Natal, agora aqui, em vários momentos. Por quê? Pela compreensão. Então, por isso que eu falei, não vou dar conselho, porque cada um, quando busca, encontra as suas respostas. E o que eu desejo é que cada um encontre as suas respostas nessa perspectiva, nas lições de Jesus, na convicção e na certeza da vida futura. E aí fica gostoso sentir saudades, sem sofrer a dor da separação. E a certeza da vida futura, que a nossa doutrina nos mostra, nos prova, tem ainda outra grande certeza, né? Que cedo ou tarde nós vamos nos reencontrar com os nossos seres sem amados. Dúvida, né? Sem dúvida. Então, eu sempre digo que a nossa doutrina, à medida que ela nos esclarece, ela nos conforta, nos anima a seguir em frente. Então, estar aqui falando da doutrina espírita para nós é um privilégio. Falando de Jesus, então, nem se fala, né? É verdade. E nessas lições de Jesus, todas, né? Todos os instantes são lições, e todas as parábolas também. Entre elas, e talvez seja oportuno para esta época, porque a gente convive muito em família, tá? É aquela lição que Jesus deixa quando ele estava pregando e foi buscado, tá? Pela sua mãe e pelos seus irmãos, que diziam que Jesus havia perdido o espírito, que Jesus estava louco nas suas pregações, e disseram: mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, vieram te buscar. E ele olha para aquela assembleia que está ao redor dele no momento de pregação, e para aquela assembleia ele olha e diz: eis minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São os que fazem a vontade de Deus, nosso Pai. Para dizer o quê? Então Jesus negou o amor a Maria, né? Que é a grande interrogação que os adversários de Jesus até fizeram naquele momento. Não, ele estava dizendo que nós temos uma família consanguínea, que é importante manter, que é importante amar, que é importante preservar, mas nós temos uma família muito maior, que é a família espiritual, que é a família universal, que é a família que já esteve conosco e vai continuar sempre conosco, né? Então, acho que também é importante a gente ter esta visão, e isso sempre nos remete para esta visão, além do aspecto material. Maior que seja o amor que a gente tenha pelas pessoas que hoje fazem parte da nossa vida. Ele não restringiu o amor, né? Ele ampliou. Ele ampliou, sempre. Uma percepção diferente. Sem limites. Essa foi a grandeza, realmente. Esses exemplos que você traz, e inúmeros outros, né? De superação, foi justamente isso que Jesus quis fazer conosco, né? Nos possibilitar meios da gente se auto-reinventar nos processos. Cada lágrima, cada dor, cada sofrimento que você viveu, certamente, Vicente, foram a construção para todo esse processo de percepção mais ampliada. Então, foi válido e importantíssimo para aquele momento, e certamente, apesar de todo o amparo, a dor estava posta ali, você teve que lidar com ela, né? As dificuldades estavam postas ali, e houve realmente um desafio a superar ali, que certamente com a medicina, com o atendimento terapêutico, com os amigos, com o apoio espiritual, né? Tem que se buscar recurso das maneiras possíveis para se buscar. Não se pode realmente paralisar na dor, na dificuldade, na culpa pelo que eu deixei de fazer por ela,
dela, no tempo que ela estava aqui, e às vezes isso acontece, tem essa Claro, fase também, bastante, até eu bastante. compreender tudo isso, a culpa vem se fazer presente, né? Quantas vezes a gente abdicou da presença deles em favor, às vezes, de coisas pessoais, e tudo aquilo vem à tona justamente naquele instante em que a dor já está posta ali, né, as feridas abertas. E Jesus sempre nos convidou a isso realmente, né? Então, aquele episódio com Lázaro entre Jesus, para mim, ele é emblemático, sabe? Onde Jesus realmente nos convida a nos movimentar, a fazer aquilo que nos cabe. Deixou claro para a gente que tudo aquilo que couber a espiritualidade fazer, que a gente não tenha condições, a espiritualidade vai fazer. Porém, aquilo que nos cabe fazer, por mais simples que seja, cabe a cada um de nós para realmente aurir as forças necessárias pelos desafios que vêm, né? Então, naquele momento ali, Jesus não poderia ter feito aquela pedra que cobria a sepultura sair. Naquele instante ali, Jesus já tinha caminhado sobre águas, transformado água em vinho, já tinha curado muitos, Jesus já tinha mostrado quem era em termos de capacidade. E ele manda o povo retirar a pedra. Retirem a pedra. Ele poderia, num pensamento, num movimento, fazer com que aquela pedra subisse e mostrar ainda mais a sua grandeza e seu poder sobre a matéria ali. Mas não, isso vocês podem fazer. Agora fazer ele levantar de lá, deixa comigo. Né? Então, aquele movimento, sempre que a espiritualidade precisa fazer em benefício de cada um de nós, vão fazer certamente. A gente não está desamparado. Realmente, apesar da caminhada ser individual, ela não é solitária. Pois é, e nesse aspecto é importante nós lembrarmos, né, que Jesus buscou 12 homens para... Perfeitos? Totalmente imperfeitos. Um limpou café, o outro negou, o outro traiu. Né? 9 fugiram. 9 fugiram. Outro era cobrador de impostos. E ele amou e acreditou nesses homens. Por isso, o amor que Jesus nos pede, e é um amor que nós ainda não chegamos, mas que nós precisamos alcançar, é o amor incondicional. A humanidade está no momento de transição, mas todos nós ainda temos uma certa dificuldade de colocar alguma condição para amarmos. Né? Agora, quando nós aprendermos a realizar, a praticar esse amor de Jesus, então eu acho que nós não precisaremos mais reencarnar em planetas atrasados como a Terra. Né? E ele quis dizer ali também que cada alma cresceu na tarefa. Com suas imperfeições, com suas limitações, se fez grande na tarefa, no trabalho. Né? Esse exemplo ficou para todos nós, para que a gente não se compare com alguém muito além, porque Jesus para nós, hoje, é alguém bastante distante em termos de evolução. Mas se a gente pega ali Maria, a prostituta, né? Se pega Pedro, em suas dificuldades, em seus dramas, negando Cristo, e muitos outros, ali Paulo de Tarso, todos eles em sua pequenez na atitude, no comportamento, no pensamento. As brigas dos apóstolos eram mesquinhas, como as nossas no dia de hoje. Brigavam pelo lugar à mesa. E aí a gente fica pensando, Jesus escolheu esses caras, por alguma razão, para a gente poder ter hoje parâmetro, né? Bom, se ele conseguiu também, vamos começar agora, porque vai dar certo. É treino. O bem é treino. E até chorou. Nesse episódio de Lázaro é um dos 3 episódios, um dos 3 momentos em que Jesus chora. Exato. Para dizer o quê? Que ele fraquejou? Não. Que nós somos sujeitos ao choro, à dor, ao sofrimento. E a partir daí, a superação. A superação. Bom, estamos nos encaminhando para os nossos minutos finais, né? E eu sei que cada um de nós tem muito ainda a dizer. Diógenes, o que se pode deixar assim como uma espécie de mensagem de Natal, nesse momento de comemoração, de celebração, mas de profunda reflexão? Eu quero deixar uma mensagem para aqueles que não se sentem bem no Natal e que lembram de alguém que perdeu ou de traumas, enfim, e não conseguiram ressignificar ainda algumas questões, né? E que o Natal reacende. Não o Natal, mas sim por eles mesmos, né? E ouvindo a tua história, né, e como estava contando, é importante a gente entender que a gente aprende a querer eliminar ou negar a dor. Nós aprendemos isso, a olhar para a dor como algo negativo, como algo ruim. Nós aprendemos isso desde pequeno, infelizmente. Né? Então, enquanto a gente fica olhando para a dor como algo que tem que ser eliminado a qualquer custo, e isso leva ao desespero, leva à angústia, né? Porque, meu Deus, como é que eu vou eliminar isso que eu não estou conseguindo?
eu não estou conseguindo, né? E não aceitar a dor, né? Porque a dor lembra fragilidade, fraqueza, né? Lembra, né, tudo que é negativo. É importante a gente saber que a dor ela tem que ser ressignificada. Nós temos que dar um sentido para a dor, né? Como aconteceu contigo, né? Deu um sentido para a dor. No momento que a gente consegue olhar para a dor como algo, como uma mensagem da vida, como um convite, como um alerta, e não como um castigo, como uma punição, as coisas tendem a ficar mais fáceis. Então, essa dor, essa angústia que eu sinto, é a vida conversando comigo. Vamos pensar um pouco sobre isso, vamos tentar aprender um pouco sobre esta dor que tu está sentindo, para tentar ressignificar isso, dar um sentido para isso, e não entrar em desespero, porque a dor aumenta. Eu gostaria de Temos passar, 2 minutos, é o sinal que recebi. de passar uma mensagem de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, chamada Afirmação de Natal. Acima dos nossos protetores mais diletos, acima de nossos mais íntimos afetos, temos todos nós um companheiro que nos ampara e nos conduz. Esse companheiro constante que nos apoia a todo instante, em todos os nossos passos, mesmo os mais difíceis, é sempre o nosso amado Mestre, Jesus. Márcia. Só agradecer esses momentos de vibração que certamente recaem sobre a terra toda. Jesus se aproxima, que possamos cultivá-lo. Muito oportuna a mensagem, Jorge Brandão, que possamos refletir sobre esta mensagem e buscar na sua prática a nossa evolução. Esse é o chamamento, esse é o desafio. Que Jesus possa renascer na manjedoura do nosso coração todos os dias. Que assim seja. Feliz Natal. Despertar Espírita deseja a todos um ótimo e abençoado Natal e até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.